Bom dia! É o programa Manhã Viva, começando agora na nossa TV Canção Nova Portugal. Bem-vindos! É uma alegria nos encontrarmos todas as manhãs aqui neste programa, na programação da nossa TV. Quero acolher a todos que acompanham o Sistema Canção Nova de Comunicação e desejar, de fato, que seja um dia abençoado para todos nós, porque o tema do nosso programa é um tema abençoado, um tema especial. Nós vamos hoje falar sobre o Santo Sudário e o corpo de Deus. Vamos conhecer mais sobre essa peça, não é? Eu diria até que é algo que mexe muito com a nossa fé, não é? O Santo Sudário, saber da existência. E nós temos hoje duas pessoas aqui em estúdio que vão desvendar para nós aí os mistérios dessa relíquia que temos tão preciosa da nossa fé. Temos aqui em estúdio o doutor Antero de Frias Moreira, que é médico, membro executivo do Centro Português de Sindonologia. Muito bom dia, doutor Antero. Bom dia. Um gosto recebê-lo. O prazer é todo meu e eu queria desde já agradecer em nome do Centro Português de Sindonologia, que é uma modesta associação cultural sem fins lucrativos destinada a divulgar conhecimentos sobre o Santo Sudário de Turim. Eu quero agradecer o honroso convite que a Canção Nova me endossou e espero poder corresponder às expectativas. Muito obrigado. Honra para nós. E temos o professor Victor Lobo, membro da Academia das Ciências de Lisboa. Muito bom dia, professor Victor. É um gosto recebê-lo. Muito obrigado, igualmente. E olha, até me faltou a palavra, sabe, doutor Antero, quando eu ia falar do sudário, meu Deus, o sudário é o quê para nós, né? Tamanha a importância do Santo Sudário, podemos dizer assim, não é? Exatamente. Mas, afinal de contas, o que é o Santo Sudário de Turim, ou o Sudário de Turim? O Sudário de Turim é uma peça de tecido de linho que mede 4,36 metros de comprimento por 1,10 metro de largura, onde é possível visualizar uma ténue imagem da região dorsal e ventral do corpo de um homem desnudado, assim como manchas de tonalidade avermelhada, o que no seu conjunto é altamente evocador de um flagelado e crucificado. Também se designa como Santo Sudário na crença de que efetivamente ele seja o lençol adquirido por José de Arimateia e que envolveu o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo no sepulcro. Ele encontra-se em Turim desde 1578 na Catedral de São Giovanni Battista e não é visível ao público porque ele está guardado numa câmara de gás inerte para efeitos de conservação. De conservação, entendi. Olha, já explicou muito para nós aqui o doutor Antero sobre o que nós vamos falar, o que é o sudário, este tema que é muito sagrado para nós. Então, nós vamos pedir ao Senhor que Ele ilumine essa conversa, principalmente quem nos acompanha em casa, para que nós possamos aprender, apreciar, acolher as verdades também que Deus quer nos revelar através dessa partilha aqui com o doutor Antero e com o professor Victor. E nós rezamos: vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, então, para nós entendermos melhor. Mas eu gostaria que os dois falassem melhor do trabalho de cada um nesta missão aí de explicar, né? Se é que se pode explicar o Santo Sudário. Pode começar? Pronto. Realmente, nós estudamos o Santo Sudário de Turim porque ele é efetivamente o objeto arqueológico mais estudado de todo o mundo. Ele é muito mais estudado do que, por exemplo, a múmia do Tutankhamon ou os manuscritos de Mar Morto. Só para lhe dar uma ideia,
em termos de horas que a ciência dedicou ao estudo do Santo Sudário, estima-se, desde a primeira grande investigação científica que ocorreu em 1978 no próprio local, com a equipa predominantemente de cientistas americanos do STURP, até 2005, quando se realizou nos Estados Unidos o terceiro Congresso Internacional de Dallas sobre o Sudário de Turim, estimam-se em cerca de 150 mil horas de estudo científico, de 78 até 2005. 150 mil horas de estudo científico. E a atestá-lo, há imensos trabalhos científicos que foram publicados em revistas científicas de imenso prestígio. Eu até trouxe alguns trabalhos, se fosse possível, mostrá-los na imagem. Sim. Para as pessoas tomarem consciência de que realmente é um estudo muito sério, não é uma especulação. Entendi. O doutor Antério, é importante ressaltar também, para quem nos acompanha, que esse estudo é feito por não crentes também. Sim, exatamente. Não é? O estudo Pessoas que... É feito por homens que se dedicam à ciência. Independentemente de qualquer atitude religiosa. E muitos deles não têm sequer atitudes religiosas. Pronto, eu posso no seguimento daquilo que o senhor professor está a dizer, há crentes e não crentes. A ciência é neutra, mas a ciência não é inimiga da fé. De maneira nenhuma. Inclusivamente, até há um grande estudioso da área da imagem, o Dr. Barry Schwartz, americano, que é judeu, e ele, numa entrevista que lhe foi feita, ele disse em tom de brincadeira: mais uma vez Deus colocou um judeu no seu caminho. Olha, que lindo, né? E o judeu que foi ali envolto naquele pano. Exatamente. Não é? Que lindo, muito bom. E o senhor, professor Vitor, qual que é a sua função? Porque o doutor Antério vem com a visão de médico, de estudioso. E o senhor? Bom, na medida do possível, esclarecer bem que o pano é verdadeiro no sentido em que, efetivamente, envolveu um homem de cerca de 1,70 m, mais ou menos 2 centímetros de altura, que teve morte traumática por crucificação, garantidamente em Jerusalém, garantidamente pela Páscoa e também garantidamente no primeiro século da nossa era. Não há qualquer dúvida científica sobre isso. Agora, se desejar fazer-me perguntas, sei lá o quê, por exemplo, mas o que é que aconteceu com uma datação pelo carbono 14, ali que foi divulgada numa conferência de imprensa em 13 de outubro de 1988, que dava como período de produção daquele pano de linho entre 1260 e 1390. O que aconteceu, que imediatamente, pouco depois se verificou, é que a amostragem não era verdadeira, isto é, o que foi analisado não foi o carbono do linho daquele pano, foi uma mistura de algum desse carbono, pouco, com carbono de muitas outras origens. Por exemplo, provou-se depois que, adstrito aos fios de linho, estava uma camada constituída por bactérias, fungos, vírus e muitos outros agentes
que ao longo dos 2000 anos se foram aí depositando. Também se verificou que, adstrito a esses fios de linho, estavam partículas de um carbono resultantes do fogo em 1532 na Catedral de Chambéry, que evidentemente também, tais como o que eu disse antes do tal bioplasma, adulteraram completamente Sim. o significado daquela datação. Além disso, havia também carbono resultante até das velas que eram utilizadas nos templos onde o linho estava depositado, da respiração das pessoas, etc. Portanto, a datação feita pelo carbono 14 e divulgada 13 de outubro de 1988 não tem qualquer significado. O método em si de datação é muito bom, certamente que sim, só que o que dataram não foi o linho original, foi sim uma mistura desse com carbono proveniente de muitas outras fontes e muitíssimo mais moderno. Entendi. Pretende perguntar alguma coisa? Pelo amor de Deus, procurei esclarecer. Mas ótimo que o senhor está esclarecendo muito para nós e com esses termos, não é, doutor Antério? Com esses termos que realmente é um estudo, né? Não é assim uma opinião de alguém, não é? Sobre... E pronto, e já agora, se o senhor professor me permite, mas eu não quero estar a meter a foice em seara alheia, mas faz favor. Mas mais recentemente foram datados amostras do tecido com métodos de datação alternativos, nomeadamente pelo físico professor Giulio Fanti, recorrendo a um método micromecânico multiparamétrico, ao método de espectroscopia de infravermelhos com transformadas de Fourier e espectroscopia Raman, que datou a amostra do tecido entre 280 a.C. a 220 depois de Cristo. E ainda mais recentemente, se não me falha a memória, o professor Liberato de Caro, utilizando um método não destrutivo de datação de tecido, o WAX, acrónimo de Wide Angle X-Ray Scattering, datou uma amostra de tecido do sudário de cerca de 30 da nossa era. Portanto, não há dúvida nenhuma que os testes de carbono 14 de 1988 são inválidos. E já agora, se me permite eu repescar aquilo que foi aflorado há bocado, eu nas minhas apresentações costumo apontar dois aspectos que são essenciais para que nós possamos prosseguir na apresentação do estudo do sudário. Um deles é sabermos se as manchas avermelhadas se correspondem a sangue. E a resposta é categoricamente sim. Porque foram encontrados glóbulos vermelhos, foi encontrado o grupo M da hemoglobina por estudos de microespectrofotometria, foram encontrados elementos do sangue como o ferro, o cálcio, o sódio, o potássio, o cloro, foram determinadas a presença de albuminas, por métodos imunológicos e químicos, globulinas, foi determinada a presença de uma elevada concentração de bilirrubina, que é um composto existente no sangue resultante da lise, ou seja, do rebentamento de glóbulos vermelhos que ocorre em situações de stress traumático extraordinário. E ainda mais recentemente, do ponto de vista bioquímico, há evidência de que aquele sangue é de um indivíduo que foi vítima de uma violência extrema, porque foram encontradas nanopartículas de creatinina a envolver nanopartículas de ferritina, como acontece nos politraumatizados graves. Além disso, aquele sangue foi tipado por métodos imunológicos pelo professor Baima-Bolone, professor de Medicina Forense da Universidade de Turim, como AB.
Mas ainda para complementar, porque até aqui nós podemos dizer que era material hemático, que podia ser de um primata. Foi feita a tipagem do sistema sanguíneo MNS e a presença do antigênio S é uma prova concludente de que aquele sangue ou aquele material hemático que é humano. Então, até o tipo de sangue Exatamente. foi identificado. Sangue AB. E como é que ele passou para o tecido? Sim. De uma forma muito simples. Pelo contacto do tecido com coágulos que estavam à superfície das feridas, das lesões que Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Sim. E foram transpostos para o tecido. O outro aspecto que também é muito importante é se aquele tecido envolveu efetivamente um corpo, ou se foi uma escultura, ou uma estátua, ou fosse o que fosse. E a resposta é, efetivamente, ele envolveu um corpo humano. Porque esta imagem que nós vemos, que é uma imagem estranha, sim, ela tem em si codificada informação volumétrica e tridimensional que permitiu, com métodos de análise informática de imagem só desenvolvidos em finais do século XX, conseguiu-se reconstituir o volume, ou seja, a configuração volumétrica do corpo que foi envolvido no lençol. E ainda mais recentemente, o professor Ray Downing, um americano que é perito em processamento informático de imagem, ele conseguiu, através de um programa específico, reconstituir a fisionomia aproximada do homem que foi envolvido no lençol. Ora, todos estes atributos existem apenas nesta imagem. Esta é uma imagem com características únicas e reproduzíveis. Estamos aqui a ver o holograma do sudário. Isto é uma imagem volumétrica tridimensional. Isto só acontece porque aquela imagem que resultou de transformações químicas nas fibras de linho tem esses atributos. E não há mais nenhuma imagem neste mundo que tenha estas características. Nem foi possível reproduzir nenhuma imagem idêntica. É possível ver, então, o cabelo grande, exatamente, né, doutor Antero? exatamente. Nós estamos a ver a imagem. O rosto comprido. Nós né? veríamos ainda melhor se dispuséssemos de uns óculos com uma lente vermelha e uma lente azul, veríamos ainda com mais pormenor. Mas esta imagem foi criada por um colega meu, especialista em imagem, o Dr. Petrus Soens, que é um médico holandês, infelizmente já não está entre nós, e ele desenvolveu um método que conseguiu reproduzir o holograma do sudário do Turim. Ora, o holograma é uma imagem volumétrica e tridimensional que é obtida num filme especial com tecnologia laser, mas de um objeto real. Ora, inicialmente o laboratório onde ele conseguiu obter esta imagem estava extraordinariamente cético, porque teoricamente seria impossível obter de uma fotografia um holograma. Ora, isso só acontece porque a imagem patente naquele lençol tem características únicas e irreproduzíveis. E isto é extraordinário. Extraordinário. Olha lá. O professor Vitor, e por que houve tantas polêmicas nesses estudos, não é? Que a gente sabe que houve pessoas que duvidaram, né? Como é que o senhor explica? Nesses testes. Agora já não há. Agora não há razão nenhuma para haver qualquer polémica. Sim. Da mesma maneira que também não há razão nenhuma e não há qualquer polémica, por exemplo, acerca do túmulo do Tutankhamon ou da Batalha de Aljubarrota, que até é próxima de onde nós estamos. Já houve. Eu era miúdo e realmente recordo-me de ter havido alguma polémica acerca de certos aspectos da Batalha de Aljubarrota, que entretanto foram totalmente esclarecidos. Ora bem, relativamente ao sudário de Turim, não há razão para haver qualquer polémica. Já encerrou, então, os estudos? Não, está garantidamente demonstrado que o pano não é resultado de uma falsidade. Entendi. E que efetivamente
envolveu um homem, como já disse, Sim. com morte por Com morte crucificação. Não há traumática. qualquer razão para qualquer tipo de polémica. Entendi. Entre muitos outros aspectos que datam perfeitamente este episódio, são as moedas que foram colocadas sobre o cadáver, sobre as pálpebras, quando já cadáver, para as manter fechadas. Os métodos de análise química são tão profundos que foi precisamente possível detectar essas moedas. E até, lá está, já que usou a palavra polémica, inicialmente houve uma pequena polémica, Sim. no sentido em que tinham detectado as letras U, C, com o C latino, o I, e alguém tinha dito, não poderia ser um C latino, deveria ser um K grego. Entretanto, os entendidos foram averiguar e, efetivamente, há moedas, foi, digamos, um erro na cunhagem das moedas, mas há outras moedas agora nos espólios museológicos, Sim. onde está efetivamente um C latino, não é? Portanto, isto mostra a extraordinária capacidade de observação dos atuais métodos de investigação científica, não é? Portanto, não há qualquer razão para polémica. Levantou-se noutros tempos, realmente na sequência dos testes do carbono 14, levantou-se alguma polémica, porque logo, imediatamente, muitos investigadores disseram que não era possível que aquilo tivesse sido produzido na Idade Média ou em qualquer outra altura, porquanto a quantidade, já na altura se sabia bem, que a quantidade de informação que se podia obter não era de maneira nenhuma compatível com um processo fraudulento, não é? Há muitos testes de datação, por exemplo, o da lignina a dar vanilina, que garante que o pano necessariamente tem de ter mais de 1300 anos, quando os tais testes dariam só cerca de 700 anos. Depois há as coincidências com o pano que está na Catedral de Oviedo, em Espanha, que garantidamente também cobriu o mesmo condenado. Ora bem, relativamente ao pano de Oviedo, sabe-se bastante bem a história do seu percurso desde Jerusalém até onde está agora, em Oviedo. Por consequência, nunca o processo do pano que está em Turim poderia ter sido uma fabricação de um falsário. Entendi. Então, há um outro também pano, que é esse, né? O de Oviedo, se não tem imagem nenhuma. Provavelmente foi também de alguma situação, mas bem depois. Sabe-se que foi o pano que cobriu também a cabeça de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo. Sabe-se também, garantidamente, que foi uma das questões, uma das muitas coincidências, é que quer no pano de Turim, quer no de Oviedo, há minúsculos, são microscópicos, grãos de calcário que, por espectrofotometria de emissão, se demonstra inequivocamente que é calcário de Jerusalém, porquanto é possível obter um espectro dos elementos constituintes de um bocadinho mesmo microscópico de calcário, por espectrofotometria de emissão atómica, que mostra os elementos constituintes. Ora bem, qualquer calcário de um outro sítio diferente tem necessariamente elementos diferentes. E naquele caso
prova-se bem que o calcário no pano de Jerusalém, no calcário no pano que está em Oviedo. Oviedo, é o mesmo do que está em Turim. Portanto, mais uma prova que nunca aquele pano podia ser produto de falsários. Sim, muito interessante. Bom, teria muito mais para muito poder dizer, mais. mas não quero... Se o senhor professor me permite, para complementar a sua brilhante explicação sobre o pano de Oviedo ou o sudário de Oviedo, eu só gostaria de acrescentar, como disse, não tem imagem. Ele foi o pano que envolveu a cabeça e a face de Nosso Senhor Jesus Cristo quando, possivelmente, ele foi retirado da cruz e lhe removeram o capacete de espinhos. Entendi. E esse pano depois foi removido e o corpo foi envolvido no lençol que está agora em Turim. Ora, nesse pano de Oviedo não há imagem e há sim manchas de material hemático, ou seja, de sangue e de edema pulmonar. Acontece que, como o senhor professor disse, essas manchas correspondem topograficamente e do ponto de vista de forma com as manchas correspondentes no lençol de Turim. Como corolário, nós podemos concluir de que os dois panos envolveram a cabeça do mesmo homem, num lapso de tempo muito curto, por causa da transposição do material hemático. Sim, mas nós vamos falar mais sobre isso no segundo bloco, viu, doutor? Vai ter muito assunto ainda para nós tirarmos, que de fato estamos diante de um milagre, né? É assim que temos que ver. Estamos diante de um milagre desse tecido ter sido conservado tanto tempo, mas aguarda um instantinho que nós vamos voltar com eles aqui para conversar mais sobre o Santo Sudário e o corpo de Deus. Estamos de volta no Manhã Viva de hoje, conversando sobre o Santo Sudário e o corpo de Deus. Que maravilha poder conhecer essa relíquia da nossa igreja, esse objeto sagrado. Nós acreditamos que o Santo Sudário é o lençol que envolveu o corpo de Jesus. E ter conosco dois profissionais de duas áreas distintas, um médico e um professor estudioso de química, para nos explicar, né? Um professor de química que nos explica cientificamente o material que foi encontrado ali, até o material genético. Não há, como dizia o professor Vitor, não há mais polêmicas, porque já foi comprovado, inclusive por não crentes, que o Santo Sudário é o lençol que envolveu o corpo de Jesus. Eu queria que o professor Vitor falasse para nós, viu, professor? Não falamos no primeiro bloco, mas vamos falar agora dessas partículas minerais e pólens patentes no sudário. Muito bem. Ora bem, quanto ao pólen, há 58 espécies diferentes de pólen. Desde pólen da área de Jerusalém, depois pólen que atesta o caminho que o pano percorreu desde Jerusalém até uma localidade então chamada Edessa, agora chamada Turfa, e daí para Jerusalém, há pólen, portanto, desse percurso de Jerusalém, e depois, naturalmente, pólen que atesta também o caminho de Jerusalém para a França, onde esteve durante muito tempo, e daí, como nós sabemos, foi para Turim. As espécies de pólen são muito resistem milhares de anos. É possível caracterizá-las muito bem e, inclusive, algumas dessas espécies também contribuem para a datação daquele pano, na medida em que são espécies existentes na área de Jerusalém. Sim. Naquela altura, no século I da nossa era,
e não depois, e consequentemente também ajudam na datação. Relativamente às partículas minerais, há também uma grande quantidade de diferentes partículas minerais, umas delas sendo calcário e, como já disse, através de espectrofotometria de emissão atómica, em que eu trabalhei também como docente da Universidade de Coimbra, onde permaneço como professor catedrático, e é possível, através dessa técnica analítica, determinar a origem do calcário. Sim. Na medida em que, por essa técnica, é possível determinar, enfim, um grande número dos elementos químicos presentes. Sim. E isso varia de local para local. Sim. A amostra do calcário aqui de onde nós estamos é diferente do calcário em Coimbra, claro, por exemplo, ou em Roma ou em Jerusalém. Portanto, através dos grânulos microscópicos de calcário, é possível garantir que o pano esteve em Jerusalém. Além disso, por acaso, também foi determinada uma espécie de calcário característico da área de Jerusalém, mas não existente em qualquer outra área do mundo. Bom, e naturalmente muito mais se poderia dizer. Sim. Quantos anos vocês estudaram isso? Vocês estão nesses estudos, os dois? Bom, olha, eu apercebi-me de que realmente o pano era verdadeiro só em 2006. Eu tinha ouvido a notícia nos meios de comunicação social. Sim. Da tal conferência de imprensa em Zurique que deteria o pano da era medieval. E, naturalmente, acreditei nisso, que certamente, sim, como já disse, até o Sr. Bispo de Coimbra também estava convencido disso. Fui eu que lhe mostrei que afinal já não era o que os testes, sim, do carbono 14 tinham partido de uma amostra que não era representativa e, consequentemente, não tinham qualquer validade. Portanto, digamos assim, um estudo mais cuidadoso desde 2006, não é? Sim, já vem uns anos aí, agora, não é? Quase 20 anos. Um estudo mais dedicado, né? O doutor Antério, eu queria falar do seu livro. Eu sei que o senhor não queria muito falar do livro, não é? Mas não é propaganda, mas precisamos divulgar para as pessoas que querem conhecer mais, querem estudar mesmo sobre o sudário. Então, o doutor Antério escreveu esse livro aqui, que é O Sudário de Turim. Mortalha de Cristo ou fraude medieval? Olha que questão interessante que nos interpela a conhecer de fato as provas, não é isso, doutor Antério? Conta aí desse livro, porque o senhor realmente dedicou-se muito também ao sudário. Pronto, né? Eu estudo o Santo Sudário de Turim desde 2005. Foi por um mero acaso. A minha mulher andava a ler um livro de caráter ficcional intitulado A Convulsão, do Dr. Robin Cook, onde falavam sobre o Sudário de Turim num contexto ficcional, mas também tinha lá alguma informação relativa a que o Sudário de Turim não fosse uma fraude medieval, porque mencionava lá um historiador britânico de nome Ian Wilson, que era um estudioso do tema, e a minha mulher incentivou-me a pesquisar. Disse-me mesmo assim: olha, tu tens facilidade em pesquisar em inglês, estuda vê se pesquisas alguma coisa sobre o tema. E eu disse: Glorinha, o Sudário de Turim, isso é uma relíquia falsa que está lá em Turim, tem uma imagem esquisita, mas foi datada do período medieval, isso é uma relíquia falsa. Olha que não é bem assim, já há uns estudos mais recentes, e realmente eu fui pesquisar
e fui procurar sites fidedignos científicos e imediatamente reverti a minha atitude e foi paixão à primeira vista desde 2005. Meu Deus, que testemunho bonito, doutor Antério. E tem sido realmente digamos, um hobby, algo Sim. que me fascina e ao qual eu dedico alguma parte dos meus tempos livres, Sim. porque acho muito interessante. Mas agora, só para complementar a questão dos pólenes, Sim. porque sobre a questão dos pólenes são lançadas algumas controvérsias por pessoas que querem desacreditar a autenticidade do sudário. E deve haver muitas, não é? E então é dito que grande parte dos pólenes são de plantas de polinização entomófila, ou seja, há duas formas de polinização, anemófila pelos ventos e entomófila pelos insetos. Logo, como a maior parte é de polinização entomófila, esses pólenes seriam algo de fraudulento ou não poderiam lá estar. Mas a explicação é muito simples, é que foram colocadas plantas, nomeadamente flores, que deixaram os pólenes naquele lençol. A explicação é extraordinariamente simples. E não só, porque foram determinadas imagens, e o senhor professor sabe disso tão bem como eu, foram determinadas imagens muito tenues de plantas que são visíveis a olho nu para especialistas na matéria, nomeadamente o professor Avi Noam Danim, que é um botânico judeu que estudou essa questão dos pólenes e a questão das imagens, e elas são muito mais aparentes em fotografias de fluorescência de ultravioletas. Sim. Além disso, foram encontrados também, nas amostras que foram recolhidas da superfície do sudário, fragmentos de plantas. Portanto, está explicado a presença desses pólenes de plantas de polinização pelos insetos, ou seja, entomófila. Entendi. E como que se explica a preservação deste lençol, do sudário, ao longo de mais de 2.000 anos? Qual é o percurso histórico, né? O senhor pode explicar para nós onde é que andou essa relíquia? Naturalmente, era um pano ligado a uma figura que era altamente prestigiada, usando essa palavra, diria mais mesmo, adorada, Sim. não é? Sim. E, consequentemente, todos que lidavam com esse pano teriam, naturalmente, muito cuidado. Sim. É evidente que várias vezes tiveram de o esconder. Logo em Jerusalém, houve perseguições, aqueles que os cristãos começaram a aparecer e tiveram de esconder o pano. Depois foi para Edessa, também houve problemas, também tiveram de esconder o pano. Depois foi para Constantinopla, de alguma maneira, na sequência do assalto à cidade de Constantinopla pelos cruzados, o pano foi subtraído ao local onde estava e trazido pelos cruzados para a França. E aí também foi mantido algum tempo numa arca, digamos assim, que não era do conhecimento geral, era dos templários. Eles é que sabiam, mas naturalmente não divulgavam isso, até que, por motivos diversos, foi apresentado na igreja da pequena localidade de Liré e a partir daí começou a ser muito conhecido. E quando é que ele foi apresentado, professor? Que ano? Qual o ano que o sudário foi apresentado? Eu tenho as datas 1355 e 1356. Entendi. Garantidamente num desses anos, talvez, digamos, poder-se-ia pôr, talvez no ano letivo 1355-56. 55, os historiadores inclinam-se mais porque ele foi apresentado pelo casal, o cavaleiro Geoffroy de Charny e a sua esposa Jeanne de Vergy. E esse cavaleiro Geoffroy de Charny era descendente de um mestre templário com o mesmo nome, Geoffroy de Charny,
que foi condenado à morte na fogueira em 1308, se não me falha a memória, na altura da perseguição dos templários pelo rei Filipe o Belo. Sim. Então nós devemos aí a nossa gratidão aos templários, né? Possivelmente. Há duas teorias. Há a teoria dos templários e há outra teoria que ele teria ficado na posse de um dos líderes da Quarta Cruzada que saqueou Constantinopla em 1204. Sim. De qualquer das maneiras, essa senhora que eu mencionei, Jeanne de Vergy, era descendente de um dos líderes da Quarta Cruzada, de Nomoton de La Roche. Portanto, quer de uma maneira, quer de outra, convergiu em Livret, e ele terá sido apresentado em 1305, cerca de 1355. Sim. E de lá para cá começou a ser estudado, então. Sim. Entendi. Eu não diria estudado, começou a ser apresentado aos fiéis. Sim. Certo. E daí as informações... foi para a Catedral do Li... Sim. E depois é que veio para a Catedral... Entendi. De Turim. Certo. As informações contidas no sudário coincidem com os 4 evangelhos. Exatamente. Não é? Aliás, o processo, um dos processos que nos leva a garantir que o condenado foi Jesus Cristo, são as enormes coincidências entre a informação que se tira do sudário e os relatos evangélicos. Eu costumo dizer, quando falo do assunto, que os evangelistas foram extraordinariamente rigorosos naquilo que disseram relativamente da cena. Há uma coincidência extraordinária. Que maravilha, não é? Eu vou discordar um pouco. Os evangelhos canónicos são extraordinariamente omissos naquilo que foi a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nos detalhes, né? Nos detalhes. Pode ler-se: Pilatos mandou flagelar Jesus, Jesus foi enviado para ser crucificado. Ora, isso não nos dá uma imagem do que foi a crueldade, a rudeza da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, os sofrimentos que lhe foram infligidos. Ora, esses sofrimentos estão plasmados a sangue naquele lençol. No sudário, meu Deus. No sudário. E posso lhe dizer outra coisa. Sim. Enquanto que os 3 evangelhos sinópticos, portanto o evangelho de Marcos, o evangelho de São Mateus e o evangelho de Lucas, utilizam o termo síndon, daí que vem sindonologia, vem do termo grego síndon, para designar o lençol que envolveu o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de São João não utiliza esse termo, eu não sou linguista, mas utiliza o vocábulo grego otonion. O vocábulo grego otonion, segundo dizem os linguistas, é um vocábulo de caráter mais geral que designa pano ou panos. Ora, eu vou deixar aqui uma advertência para aquilo que nós ouvimos normalmente no domingo de Páscoa, quando é lido o capítulo 20 do Evangelho de São João. Quando se fala que Pedro e João foram ao túmulo e viram as ligaduras e o sudário enrolado à parte. Ligaduras é um termo erróneo, porque ligaduras em grego, são os linguistas que o dizem, não sou eu, seria utilizado o termo queirias, que é esse o termo que vem no episódio de Lázaro. Lázaro tinha a cabeça envolvida com ligaduras, teria as ligaduras a segurar-lhe o queixo. É esse o termo utilizado. O Papa Bento XVI, na sua obra Jesus de Nazaré, corrige precisamente isso e fala em panos ou lençóis. Ora, esses panos ou lençóis é sim o lençol que atualmente está em Turim. E o dito sudário enrolado à parte não é o sudário de Turim, ou lençol de Turim. É sim o tal pano de Oviedo que falámos há bocado. Entendi. Porque ele é designado em Espanha pelo Sudarium Domini. Sudarium Domini. Sudarium Domini. Domini. É um pano de muito menores dimensões, ele tem cerca de 84 por 53 centímetros, enquanto que o pano de Turim tem 4,36 metros por 1,10 metro de largura.
Então, possivelmente, esse de Oviedo seria o que cobriu a cabeça? Que cobriu a cabeça. Era um costume na altura, entendi, cobrir a cabeça do condenado na cruz para poupar os transeuntes aos horrores da crucificação. Meu Deus, é uma riqueza percebermos que o sudário, ele traz mais informações do que os próprios evangelhos. Estudar o sudário, então, dá para perceber a forma como ocorreu essa morte traumática, não é, doutor? Exatamente. A morte traumática foi essa morte que é inimaginável, não é? Os sofrimentos. Um exemplo do que acabou de dizer é o seguinte: os evangelhos, os textos evangélicos, dizem que Jesus Cristo caiu e bateu com o joelho no chão. Sim. Muito bem. O sudário prova exatamente isso. Meu Deus. Caiu e bateu com o joelho, e garantidamente numa rua de Jerusalém. Isso o sudário de Turim prova. Mas além de bater com o joelho, bateu também com a face da cara e com o nariz. Portanto, é um facto que o sudário mostra mais que os textos evangélicos. Sim. Além de que dá a cara e outros aspectos que naturalmente não estão à altura da pessoa, etc., que naturalmente não estão nos textos evangélicos. E nós recordamos o livro do profeta Isaías, que diz: desfigurado ele estava, não é? Foi mesmo uma desfiguração, não é, doutor Antero? Exatamente. Eu trouxe aqui uma imagem do negativo fotográfico da face patente no sudário de Turim, onde os patologistas forenses definem gravíssimas lesões traumáticas contundentes, desde evidência de inchaço, edema à volta das zonas orbitárias, inclusivamente uma separação do componente cartilagíneo do nariz do componente ósseo. Se olharmos com atenção para a imagem do negativo fotográfico, nós vemos um desvio para a direita da ponta do nariz, vemos inchaço das maçãs do rosto, das regiões malares, e vemos também inchaço da zona do queixo e dos lábios. Jesus Cristo foi brutalmente agredido com instrumentos contundentes, nomeadamente um bastão ou socos. Depois, os seus algozes chicotearam-no brutalmente com o chicote mais terrível que os romanos utilizavam, que era o flagrum taxilatum, que era um chicote que tinha 3 tiras de couro com umas bolinhas de chumbo, e foi brutalmente vergastado por 2 carrascos. Cada batida saía carne, pela direção dos impactos e a localização dessas marcas, que estão todas patentes no sudário. Posso dizer que na imagem do sudário, cerca de 60% da superfície corporal apresenta lesões de flagelação com o chicote romano. E, curiosamente, até conseguiram definir que foram 2 carrascos, um de cada lado, e o da esquerda tinha uma menor estatura que o da direita. Depois, os seus carrascos confeccionaram um instrumento de tortura, não a clássica coroa de espinhos que nós estamos habituados a ver nas representações artísticas, mas sim um verdadeiro capacete de espinhos, com plantas espinhosas, neste caso uma planta chamada Ziziphus spina Christi e a Gundilia tourneforti, cujos pólenes estão patentes também no sudário. E esses espinhos perfuravam o couro cabeludo e a face e atingiam o osso do crânio. Para além de perfurarem estruturas arteriais, venosas e capilares, provocavam também lesões em terminações nervosas que provocavam um sofrimento inimaginável. Cada movimento da cabeça era uma verdadeira explosão de dor. Depois, como o senhor professor disse, Jesus Cristo caminhou para o local do suplício, levando não uma cruz, mas sim a parte horizontal da cruz, designada por patibulum. E levava os membros superiores
amarrados a essa barra horizontal, porque a parte vertical já estava no Calvário, no local do suplício. Entendi. O senhor professor disse muito bem, há no sudário imagens de escoriações no joelho esquerdo e a nível do nariz, resultante de quedas, o que corrobora, por exemplo o episódio do Simão de Cirene, que levou, ajudou Jesus Cristo a levar não a cruz, mas o patíbulo até ao local de suplício. Chegado ao local de suplício, Jesus Cristo foi deitado no chão e os cravos são cravos de cerca de 15 centímetros de comprimento, com uma secção quadrangular de cerca de 1 centímetro quadrado, que lhe foram cravados não na palma, mas a nível dos pulsos, porque é impossível alguém se manter na cruz com os cravos cravados na palma, porque as partes moles entre os ossos metacarpianos das mãos não têm resistência suficiente. Foi um médico francês, o professor Pierre Barbet, fez experiências com cadáveres e com membros amputados, e ele concluiu que, por motivos de índole anatómica e física, o crucificado fica com os membros superiores a fazer um ângulo de cerca de 65 graus com a vertical. Ora, utilizando uma fórmula física de cálculo da força que é exercida a nível distal dos membros superiores, que é o peso sobre 2 vezes o cosseno do ângulo dos membros superiores com a vertical. É uma força superior ao peso do corpo em cada membro superior. Depois, os seus carrascos cravaram-lhe o pé esquerdo sobre o pé direito só com um cravo. E Jesus Cristo ficou a agonizar na cruz, porque o grande problema, para além de todo o sofrimento da transfixação de estruturas osteoarticulares, a nível dos punhos passa um nervo, que é o nervo mediano, que quando lesionado ele provoca dores absolutamente excruciantes. Jesus Cristo tinha que fazer força nos pés, que estavam transfixiados por um cravo, para expelir o ar, porque o grande problema do crucificado era não inspirar, mas sim a expiração. Aliás, a causa de morte, para além de uma falência multiorgânica e possivelmente um choque hemorrágico, a causa da morte final é a asfixia. Sim. E Jesus Cristo ficou a agonizar na cruz num sofrimento extraordinário, com dores excruciantes resultantes das lesões osteoarticulares e nervosas, até que, vendo que o seu fim se aproximava, porque estava exaurido das suas forças, Jesus Cristo estava desidratado, tinha possivelmente derrames pleurais no pericárdio, uma falência multiorgânica com insuficiência renal, dores absolutamente excruciantes, estado de pré-choque hemorrágico. Jesus Cristo, vendo que o seu fim se estava a aproximar, disse: tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, inclinando a cabeça, expirou. Olha, esse momento é um momento de profunda conversão para nós todos, viu, doutor Antero? Eu sei que o objetivo nosso aqui do Manhã Viva era levar essas informações científicas para que nós conhecêssemos mais, mas foi um momento de profunda conversão, de nós olharmos novamente para o sacrifício de Jesus, que foi por nós. Então fica para nós assim um gostinho, queríamos mais. Mas se me permite, eu vou complementar. Aquele corpo misteriosamente deixou de ocupar volume no lençol. As manchas sanguíneas levam-nos a deduzir isso, porque as manchas sanguíneas, quando observadas ao microscópio ou com uma ampliação considerável, elas têm os rebordos perfeitamente definidos, com os bordos elevados e o interior deprimido. Ou seja, se não há explicação como é que o lençol possa ter sido removido mecanicamente do corpo. Aquele corpo pura e simplesmente deixou de ocupar volume e deixou as marcas naquele lençol. Sim. Portanto, aconteceu ali algo de extraordinário. Sim. Que o professor Robert Bucklin, um médico de patologia forense que estudou o Santo Sudário de Turim, diz que aconteceu
uma única vez na história da humanidade e com um único homem, e esse homem foi Jesus Cristo. Ou seja, nós temos elementos naquele lençol para presumir de que a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo foi um fenómeno físico que deixou as marcas naquele lençol. Sim. Olha, muito obrigada. Inteiramente de acordo. Só podemos agradecer a presença, essa aula, não é? Muito obrigado. E o testemunho de vocês. Muito obrigada. Foi um gosto recebê-los aqui. Deus abençoe. Viu, doutor Antero? Obrigada, professor Vitor. E a todos que acompanharam Manhã Viva de hoje. Que maravilha esse programa. Você pode enviá-lo para alguém para conhecer melhor a riqueza que a nossa igreja tem de ter preservado o Santo Sudário, né? O corpo de Deus. Então, envie esse programa, porque ele fica gravado no playlist do Manhã Viva, no nosso YouTube. Há lá os programas todos que foram gravados no Manhã Viva. Você pode acessar novamente e enviar para alguém. Ao nosso benfeitor, Deus lhe pague, Deus abençoe você, o restante do seu dia. Continue com a nossa programação e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.